Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Gota da Misericórdia para a nossa sequência de meditação da Palavra de Deus neste mês de setembro, que é o mês das Sagradas Escrituras. E que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de juntos meditarmos, refletirmos e trazermos a Palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia neste mês de setembro. E não só no mês de setembro, mas somos convidados a fazer este exercício ao longo de toda a nossa caminhada, ao longo de toda a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. Então vamos juntos rezar nesse momento? Eu já convido você a preparar a sua Bíblia Sagrada no Salmo 50, versículo do 12 até o 19. Salmo 50, versículo do 12 ao 19, é o nosso texto para a meditação deste dia. Rezemos para que o Senhor nos ilumine, para que possamos então compreender a sua palavra e trazê-la para a nossa vida. Estamos juntos nesse momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei, Senhor, nestes corações o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão, para entendermos bem a palavra do Senhor e nos esforçarmos para vivê-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus para nós, palavra do Senhor dirigida aos nossos corações. Salmos 50, versículo do 12 ao 19. Vamos juntos fazer a nossa leitura espiritual. Diz assim o Salmo 50, versículo 12 até o 19. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. É o grande pedido contido neste Salmo 50, é o grande pedido de misericórdia do rei Davi. Meus irmãos, este salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E você sabe quem é o rei Davi? É aquele homem segundo o coração de Deus. Veja, o rei Davi é descrito nas Sagradas Escrituras como um homem dotado de muitas qualidades, de muitos adjetivos maravilhosos. Davi é o homem segundo a graça de Deus.
É aquele homem que Deus escolheu para que pudesse anunciar as suas maravilhas, para que pudesse profetizar em seu nome. Davi tem inúmeras qualidades, mas veja, assim como nós, humanos e pecadores, Davi caiu em um pecado. E o pecado de Davi foi tamanho que, se juntasse todos os nossos pecados, talvez nem causaria tanto impacto como o pecado de Davi. E então, qual foi o pecado do rei Davi? Meus irmãos, o rei Davi, o profeta Davi, ele cometeu um pecado contra Deus, um pecado contra a graça de Deus. Ele um dia viu Betsabé tomando banho de cachoeira e ela era mulher de Urias. E o rei Davi se encantou por aquela mulher. E ele quis ter aquela mulher para ele. E ele mandou que os seus empregados, os seus súditos, aqueles que o serviam, mandou que investigassem quem era aquela mulher. Ele se encantou por ela. Procurou saber quem era essa mulher tão encantadora e a pediu que a trouxessem para ele. E assim foi feito. Trouxeram aquela mulher até ele e Davi se relacionou com aquela mulher, cometendo um pecado gravíssimo, pecando contra Deus, pecando contra a graça de Deus, pecando contra o querer de Deus para a sua vida, porque não era esse o querer de Deus para Davi. Mas Davi, meus irmãos, apesar de ter tantas qualidades, apesar de ter tantos adjetivos bons perante Deus, não por acaso Deus o havia escolhido, apesar de tudo isso, ele caiu no seu pecado. Não diferente de nós, que tantas vezes também caímos no nosso pecado, caímos na nossa fraqueza, caímos nas nossas frustrações, caímos porque olhamos para nós mesmos, caímos porque olhamos para os nossos instintos que são, por natureza, egoístas, caímos porque fracassamos. Davi também caiu. Davi também caiu, e depois que Davi comete este pecado terrível diante de Deus, para Deus, Davi cai em si e ele reza ao Senhor esta oração que está aqui no Salmo 50. E a grande oração que ele vai pedir é justamente isso: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor, um coração renovado. Olha como é que ele começa essa oração no versículo 12. Oh meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Senhor, eu não quero ser este homem fraco, é o que pede o rei Davi. Eu não quero ser esse homem entregue à sua própria vontade, não, mas eu quero ter em mim um espírito de firmeza. Ele continua pedindo: de vossa face não me rejeiteis. Não afasteis, ó Senhor, de mim a vossa face. Não afasteis. E nem me priveis do vosso Santo Espírito. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito, Senhor. E ele vai continuar pedindo: restituí-me a alegria da salvação. Dai-me de novo, Senhor, a alegria de ser salvo. E sustentai-me com uma vontade generosa. Versículo 15. Então aos maus
Ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Veja, depois que Davi reconhece sua fraqueza, depois que Davi reconhece o seu pecado, ele pede a Deus, ele implora a Deus a sua clemência, a sua misericórdia, e ele faz uma promessa a Deus. Então, aos maus, aqueles que fazem o que não é agradável aos olhos de Deus, como eu fiz, a estes ensinarei vossos caminhos, ao passo em que voltarão a vós os pecadores. Olha um coração arrependido como é que se comporta. Olha um coração arrependido, que reconhece sua pequenez, que reconhece sua fraqueza. Olha como se comporta este coração diante da grandeza de Deus. E ele continua a pedir: Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitarias. E ele vai chegar a uma conclusão tão bonita. O meu sacrifício, Senhor, é a minha alma, é o meu espírito contrito. O meu sacrifício é o meu coração arrependido. Meu sacrifício é minha alma penitente, é o meu espírito contrito. É um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não há vez de desprezar. Meus irmãos, a confiança daquele que crê na misericórdia do Senhor é uma confiança tamanha que já traz ao coração daquele que confia uma certeza. Que certeza? A certeza que Davi coloca aqui. É um coração arrependido, o sacrifício que mais vai agradar-vos, ó Senhor. E se eu ofereço este sacrifício, não há vez de desprezar. Meus irmãos, este é um salmo claramente de arrependimento, mas acima de tudo, de grande confiança na misericórdia de Deus. Davi reconhece primeiro a sua fragilidade. Depois reconhece-se totalmente necessitado da misericórdia, do perdão do Senhor. Depois Davi reconhece que este Senhor, este mesmo Senhor que um dia o chamou, Davi reconhece, este Senhor não despreza um coração verdadeiramente arrependido. O pecado de Davi foi muito grande, mas diante da graça de Deus, ele foi apagado. Ele foi completamente apagado, embora tenham ficado as marcas, como acontece na nossa vida. Quando nós cometemos um pecado e nos arrependemos deste pecado, procuramos a santa confissão, o sacramento da reconciliação, aquele apagado, ele é apagado. Na hora da absolvição, quando o sacerdote olha para nós e em nome da igreja, o sacerdote absorve aquele pecado nosso ou os nossos pecados, aquele pecado ele é apagado diante da justiça de Deus, diante da grandeza de Deus, aquele pecado não mais existe. Mas é verdade que as marcas do pecado ainda vão persistir em nós. Por isso nós vamos fazer como fez o rei Davi, pedir ao Senhor: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. E eu já quero convidar você a rezar com essa palavra aí onde você está, no ambiente que você se encontra, no pecado em que você se encontra. E você sabe quais são os seus pecados, e você sabe quais são os erros que você tem cometido para com Deus. Vá pedindo ao Senhor: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro.
Lavai-me, Senhor, do meu pecado. Lavai-me por inteiro do meu pecado, Senhor. Porque eu reconheço toda a minha fraqueza, eu reconheço toda a minha iniquidade, todos os meus erros, Senhor, diante de Ti. Eu me reconheço pecador e eu vos peço, criai em mim, Senhor. Criai em mim um coração puro, um coração novo, um coração renovado pela tua misericórdia, pela tua graça que não tem fim. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Vai pedindo isso ao Senhor, como pediu o rei Davi. Meus irmãos, ele foi escolhido por Deus, mas ele caiu no pecado, mas não foi o seu pecado que tirou dele essa escolha que Deus havia feito. Deus não se arrependeu de ter escolhido Davi. Deus conhecia a fraqueza dele, assim como conhece a minha e a sua. Deus não volta atrás. Pelo contrário, ele nos perdoa, mas é preciso que verdadeiramente, assim como o rei Davi, haja em nosso coração ou no nosso coração um profundo arrependimento. E o que é o arrependimento? É o reconhecimento da nossa fraqueza e o colocar-se nas mãos de Deus. Reconhecer-se pecador é dizer: Senhor, sem a tua graça eu não consigo ir adiante. Reconhecer-se pecador é dizer: Senhor, sem o teu amor eu nada sou. Por isso, Senhor, criai em mim, criai em nós, ó Senhor, um coração que seja puro. Como pede o rei Davi, dai-nos de novo, Senhor, a alegria de ser salvo. Não retireis de nós o vosso Santo Espírito, mas confirmai-nos com este Espírito generoso. Meus irmãos, que essa palavra hoje suscite no meu e no seu coração um sincero arrependimento dos nossos pecados. Os mais simples que sejam, que possamos nos arrepender de toda e qualquer ofensa cometida a Deus através do nosso próximo. Que possamos sinceramente pedir: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Vai rezando com essa palavra: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Porque eu não quero ter um coração sujo, marcado ou manchado pelo meu pecado. Não, eu quero ter um coração lavado, banhado por tua misericórdia. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Vai cantando e pedindo. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em nós. Criai em nós um coração que seja puro. Criai em nós um coração que seja puro. Que essa palavra chegue hoje ao nosso coração. Transforme o nosso coração e nos faça compreender a graça de Deus em nossa vida. Que essa palavra, meus irmãos, nos faça entender a grandiosidade
da misericórdia do Senhor e que possamos, como o rei Davi, aproximar-nos dessa misericórdia, aproximar-nos deste Senhor que é amor, que é perdão e que nos alcança com a sua bondade. Que possamos nos aproximar da graça de Deus e que possamos nos colocar completamente nas mãos do Senhor, com toda a confiança do nosso coração, com toda a confiança de nossa vida. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.